Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas. Muito bem-vindas ao programa Playlist. Eu sou a Aninha Paixão e trazendo pra você toda semana uma pessoa especial aqui, porque você já sabe, né? Meia boca não passa nem na porta. E tem semanas que eu exagero, porque eu adoro, né, gente? E hoje eu tenho aqui uma pessoa que foi uma das mais citadas até agora por todos os convidados que vieram aqui. É impressionante. Tô tentando trazer esse moço aqui, ó, desde quando começou, gente. Só hoje que eu consegui. Eu tenho aqui ninguém menos do que Bauchita. A gente se conhece há quanto tempo? E por que você já veio falando logo isso? Ah, pra gente delatar a nossa idade. Nós somos jurássicos. Não, é uma coisa que a gente não faz. É, mulher não, mas homem sim, eu não ligo, não. Olha, eu não vou perguntar a sua idade, mas a gente se conhece desde que você era bem pequenininha. Bebê! Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16. É verdade. Então nós eu já nos conhecemos tinha muito mais de 16. há quase 29 anos. Que massa. Tem um tempinho, né? Deixa os seus ouvintes aí, eles fazerem as contas matemáticas para nem falo, descobrir. não falo disso não, porque idade senão a gente fica deprimido. Vocês vão descobrir, faça as contas aí para descobrir a idade de Aninha Paixão. Como é que você tá, lindeza? Beleza, graças a Deus. Por que é tão difícil de trazer, hein? Nunca é fácil. Né? Tim Maia já falava, se me levam, eu vou, mas é caro. Eu vou. Nossa senhora, você pode contar um negócio? Brincadeira. Aquele é um dos filmes que eu mais gostei na minha vida. Você sabe qual que é bom. aquele do Tim Maia que tem agora na Netflix? Sim, já vi. Aquilo é sensacional. É sensacional. Ele era muito doido. Muito. Você tem essas loucuras também? Já tive. Já hoje teve? não. Já passou completamente? Passou completamente, graças a Deus. Mas você tinha essa coisa de nem chegar aí no show? Já aconteceu alguma vez? De chegar não, mas dá altos pitis, né, de estrelismo, de achar, principalmente no começo da minha carreira, porque eu vim de uma família onde a minha família toda, principalmente a do meu pai, me enchia a bola demais, sabe? Então você fica inchado, você se acomoda, você se acha melhor do que as pessoas, você acha que não precisa de esforço, que não precisa de trabalho, que não precisa de perseverança, que não precisa de dedicação, de estruturação. Mas é uma linha muito tênue, não é? Sim. E ainda mais quando você descobre um talento, porque você é um talento ambulante, né? A arte é uma coisa que lida muito com pecados que geralmente as pessoas não se atentam muito e, de repente, você mesmo está exercendo esses pecados, como a vaidade, o ego, o orgulho, a soberba, que é algo... Qual que é o seu pecado capital? Eu acho que eu me acomodei muito na questão, principalmente, do talento que Deus me deu. Aham. Né? Eu achava que eu não precisava de nada, que a qualquer momento eu seria milionário, né, mundialmente conhecido e tal, e acaba que você se acomoda. Então seria o que? A soberba aí? Seria o seu Talvez pecado? soberba, vaidade, ego, orgulho, né? Essas coisas realmente... Eu acho que não é só particularidade de um artista. O ser humano, né? Ele fica muito ligado a essa questão do pecado. Matou, roubou, adulterou. Os três que escandalizam. Né? E perde o senso de alguns mínimos detalhes. Né? A mentira, por exemplo, é algo... Né? O engano, né? A gente vive muito na questão Eu acho de que a engano. mentira é a pior coisa do mundo. Também, muito. Eu não sei, eu não sei. Eu vivi em mentira muitos anos da minha vida. Manipulação, a pessoa manipuladora, sabe? Aquela pessoa que te usa para conseguir alguma coisa. Vê o seu ponto fraco, ou aí sabe manipular. Alguma coisa para que você não saiba de como ela é, né? Eu acho que a gente tem que viver o que a gente fala. Né? Se Com a gente toda não certeza. consegue, se a gente fala uma coisa e vive outra, é hipocrisia, né? Então... Ah, com certeza. Mas eu quero chegar nesse momento da família. Por que a família? Foi quantos anos você estava quando descobriu esse talento seu para as pessoas começarem a ficar assim? Desde pequeno, Aninha, desde pequeno, assim, a minha vida com a arte, ela sempre começou muito cedo. O meu pai, ele veio de Além Paraíba, divisa do Rio com Minas, para cá. E ele já tinha um talento, né? Ele veio para estudar direito, mas ele cantava, ele tinha uma voz forte. Meu pai, aliás, uma máxima que o meu saudoso pai deixou para mim, ele falou assim: se você quer ser um cantor, você tem que ter voz forte.
que hoje em dia isso não é muito comum. Eu vejo muitos artistas e até com outros tipos de talento, mas que não... Cantores, né? Não vou falar artista, porque senão generaliza muito. Mas cantores, que é a minha área, muitos cantores que têm uma vozinha desse tamaninho. É verdade. E que fazem um sucesso tremendo. Mas é porque as pessoas não se preocupam mais. Não tem esse critério. Não tem mais. Não é mais o critério. É. Eu vi recentemente o César do César Menotti, né? O César, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho, ele, o Fabiano, a família deles toda, ele falando que o canto é a última coisa hoje que alguém avalia um bom cantor. Nossa, isso é muito sério. É a última. É a última coisa. E a gente, né? Vou me colocar assim, guardando as devidas proporções da minha idade para a sua, mas a gente vem de uma geração de que, cara, era fácil a gente olhar e falar assim, não, esse cara não canta nada. É verdade. Essa pessoa não é cantora. Ela está tentando, mas não canta. Entendeu? A gente tinha essa sensibilidade auditiva de perceber, essa percepção de falar assim, esse cara não é cantor. É porque era valorizado a voz nessa época, né? Hoje em dia... E o meu pai, ele veio dos cantores de rádio, da época dele, dos anos 50. Ele chegou a gravar alguma coisa ou era uma coisa que era só hobby mesmo? Não era hobby. Ele pagou a faculdade dele cantando nas boates e bares de Belo Horizonte. Gente, que maravilha. Entendeu? Então ele cantou na noite, cantou em baile. Ele era, vamos colocar assim, ele era um crooner, como as pessoas chamavam na época. Então ele fazia isso. Né? E eu aprendi essa coisa do canto com ele nas nossas viagens que a gente pegava final de ano, né? Entrava dentro do carro. Para onde vocês estavam indo? Ou para Além Paraíba, ou para o Espírito Santo, que é a Praia dos Mineiros, na época, Iriri, Guarapari, ia para esses lugares e ele colocava aquela fitinha cassete dele e vinha cantarolando na viagem inteira e eu ouvindo aquilo, obviamente. Tentando cantar também. Eu cantava junto com ele, né? E era quando ele te ensinava? Ele falava, não, isso aí não tá bom, ele não tinha disso. Eu tinha um ouvido muito bom, sempre tive um ouvido perceptivo para saber essas questões. E eu ficava impressionado com a força que ele tinha para cantar, né? Então eu cantava justamente com essa força. E eu tentava imitá-lo, né? Fazer como ele fazia. Então a gente vinha cantando nas viagens, nessas 5, 6, 7 horas, até mais, de viagem, a gente vinha, obviamente, ouvindo as coisas que o meu pai gostava. Então, ouvia muito Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Altemar Dutra, o saudoso lá o Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol. Mas você gostava disso? Alcione, Benito de Paula. Não é que eu gostava, eu passei a gostar por conta do meu pai. Se meu pai gostava, meu pai, meu amigo, meu seu mentor, ídolo, né? Meu mentor e tudo, eu falava, pô, vou ouvir, né? Aí Mas você podia ir nos shows dele também? Você ia? Não. Nessa época já ele não estava fazendo show. Já não, ele fez para poder pagar a faculdade e foi isso. Eu não era vivo quando meu pai fazia essas atividades. Uma vez eu vi meu pai cantando esporadicamente, nada profissionalmente, mas assim, cantando para amigos, cantando, por exemplo, a primeira vez que eu subi num palco foi em Iriri, no Hotel Costa Azul, antigo Hotel Costa Azul. Eu não lembro a data, nem passa o ano, nada. Eu lembro que o meu pai estava cantando no restaurante. Ele foi chamado porque ele era amigo do dono do hotel. O amigo falou, Esquerdo, né? Carlos Esquerdo. Esquerdo, canta lá pra gente um pouco depois, né? Na noite, tem uma bandinha lá e tal. Ele falou, não, canta. E aí, no meio desse negócio, eu ter sentado lá, assistindo meu pai com a minha mãe, e meu irmão mais novo e tal. Qual que foi a sensação? Eu vendo aquilo, aí ele virou e falou assim, eu queria chamar uma pessoa aqui para cantar comigo e tal. Meu filho... Meu Deus! Eu falei, pai, que vontade de matar Nossa ele Senhora! Ali. Mas aí eu falei, eu fui. E eu cantei, a primeira música que eu cantei da minha vida foi
Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Benito de Paula, eu chorei. Você estava com quantos anos? Eu devia ter uns 12 para 13 anos. Mas você já queria assim. ser cantor, alguma Não, coisa? eu era muito aficionado por arte. Quando, ali foi dos 13, ali que eu descobri. Eu gostava muito de ficar imitando. Que eu quero saber se você teve um pânico ali repentino Não, ou se foi aquela coisa assim, eu é tremi isso que eu quero. Da cabeça aos pés ali naquele momento, mas foi uma sensação que me marcou. Eu fiquei marcado aquilo ali e eu falei, pô, que legal. Achei aquilo interessante. E a partir daquilo eu sempre fui uma criança muito aguçada, né? E televisão, eu ficava sempre câmera, eu gostava dessas coisas e eu comecei a ver desenhos animados, que é da minha época, obviamente, e fazia e brincava com a voz, que eu tinha facilidade de mudar a minha voz. Eu brincava com imitações de desenhos animados. Sensacional. Eu imitava o Fred Flintstone e fazia altas coisas, né? Tartaruga Tuxé falando. Fazia vozes, né? Do agudo ao grave e brincava. Sozinho em casa? Sozinho em casa. E isso foi. Eu brincava. Eu ficava remedando os meus amigos a voz, por exemplo. Eu tinha essa facilidade. E dali, com uns 15 até os 17, eu conheci o heavy metal. Ah, mas peraí, calma, muita calma nessa hora. Antes da gente chegar aí, vamos para a primeira musiquinha. Tá bom. Vamos escutar a primeira musiquinha da sua lista? Poxa, fica à sua vontade, pode escolher aí. Então vamos lá. A gente escuta a musiquinha e você me conta alguma coisa que estava acontecendo nesta época, pode ser? Pode ser. Deixa eu ver qual que é. Você mandou a listinha, eu mandei direto por aí. Eu tenho ela aqui, se você quiser eu vou dar uma olhada aqui. Pode ser essa. Essa música e esse cara especificamente, e essa estrutura, a banda que ele fez parte, foi uma das bandas que realmente me influenciaram toda na minha carreira musical, né? Assim, desde o início, assim, desde da questão particular da minha formação como cantor, eu vislumbrava os cantores que passaram por essa banda. Nós estamos falando de Purple. Mas por que você escolheu essa música? Porque essa música até hoje eu canto ela. Nossa, então que delícia. É uma música que eu particularmente tenho um apreço de longa data. Se eu for pegar para você do início da minha carreira até hoje, são músicas que eu falo assim, eu posso montar uma banda de reggae, mas eu vou querer cantar isso aí. É verdade. Porque eu gosto, eu me sinto... a minha tríade é rock, blues, soul. Eu sempre trilhei por essas três vertentes. Eu sempre gostei dos cantores, dos artistas dessas três vertentes. Mas sabe uma coisa que eu tô entendendo aqui? Que é a primeira vez que a gente tá conversando disso, que as pessoas falam, nossa, Bauchita, cada hora ele tá fazendo uma coisa. Mas é muito difícil uma pessoa ter a capacidade de fazer isso. Aí eu tô vendo agora, você contando tudo, o porquê, porque tá tudo dentro de você. Sim. E uma hora tem que sair pra fora. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E isso é um preço que eu pago por, às vezes, também não trilhar por um caminho só, né? Mas isso é muita injustiça, porque o cantor ele pode fazer isso também. Já que o músico faz isso, um guitarrista faz, o baixista faz. No Brasil é muito segmentado, né? No Brasil é muito segmentado essa questão. Por exemplo, eu tive várias bandas, mas eu tive também minha carreira solo. Então, assim, se eu canto numa banda, mas ele canta numa banda e faz uma carreira solo, se eu falo assim, eu gravei um disco com a minha banda, aí eu vou e faço um disco solo. O cara saiu da banda, acabou a banda. Loucura. Não, lá fora isso é normal. Eu ia falar isso agora. O Mick Jagger faz isso desde quando ele era criancinha, né? Sim, e outras bandas, várias bandas fizeram isso. Vários artistas fazem isso, participa daqui, faz ali. Isso é legal. Eu não gosto muito da palavra eclético. Eu não gosto disso, porque isso é falta de personalidade, no meu entendimento. Eu acho que ecletismo demais é falta de personalidade. Eu, sim, uma época da minha carreira, eu fui muito eclético. E eu tinha muita ânsia. Eu ia perguntar isso agora, era para poder fazer sucesso? Eu tinha isso.
eu quero fazer sucesso. Qual que é a moda agora? A moda agora é reggae, eu vou fazer reggae. A moda agora é heavy metal, a moda agora... E acaba que hoje tem isso também, sabe? Os artistas pegam muito na questão, eu vou aqui, eu vou nesse segmento aqui. Vamos supor, surgiram várias bandas do pop rock. Depois de que surgiram, por exemplo, o Rapa, vou pegar o Rapa, surgiram 300 rapas genéricos. É verdade. 300 naquele mesmo segmento. E você genéricos. porque você acaba que você não cria uma identidade própria. Eu custei, pelo fato dessa questão que eu te falei, de imitar vários cantores, né? O primeiro que eu imitei foi o Bruce Dickinson. Pois é, mas aí é que tá, porque aí você tava mais ou menos com 15 anos que você falou. 15 pra Você 17. acha que o rock, então, porque com 15, 16, 17 anos é a hora que a gente tá formando a nossa personalidade, Sim, concorda? sim. Então você acha que aquilo ali foi o primeiro pedacinho que você falou assim, isso aqui tá vindo pra poder ficar? É o rock and roll? Sim, o heavy metal. O heavy metal. Eu gostava de heavy metal, eu gostava de Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath, Accept. Tinha que ter aquela guitarra gritando. Um trem pesado. Aquele trem, sabe? Eu gostava dessas bandas. Eu não... Né? Aí sim, eu gostava mais um pouco, né? Tinha alguma coisa. Mas existiu um divisor de águas. Pois é, como é que foi sair... Você cantava Benito de Paula com seu pai, aí você começar... Não, a minha vontade foi tão grande que eu fui estudar no Promove Júnior ali na Estevão Pinto, na Serra, o antigo, né? Hoje não tem mais, tem um prédio lá. Eu fui estudar lá. E lá no Promove, eu nunca me dei bem com matemática, com geografia, com essas coisas. Eu era meio indisciplinado nesse sentido, né? E também... mas no Promove tinha um teatro. Ai, que teatrinho. maravilha. E onde acontecia. E quando tinha, né... as aulas, né, de teatro, de belas artes, eu sempre gostava desse tipo de coisa. E eu tinha um colega que até recentemente ele me ligou e falou assim, Baucha, eu tô te ligando para falar que eu te amo. Ô, gente! Que eu tô com saudade de você, vamos encontrar. Ele hoje é um físico. Olha isso. Ele é físico, ele é um dos caras mais feras, inteligentíssimo. Na época, ele era o mais velho, tinha tomado, acho que umas 2 bombas, repetido uns 2 anos, e ele era referência, né? Ele já era cabeludo, e tocava violão, tocava guitarra, e ele era o cara, quando eu vi, falei assim, caramba, né? Marco Aurélio, o nome dele. Ele tinha um cabelo meio esquisito, assim, a gente chamava ele de Ceborélio. Ô, Ceborélio, eu brincava com ele, né? E eu lembro, cara, que ele já tocava bem, ele tocava violão bem, ele gostava desse tipo de coisa. E eu tinha, sabe, aquele respeito e ao mesmo tempo medo de chegar perto, que eram os caras mais velhos. E eu sofri muito esse bullying que as pessoas chamam, né? Por que era bullying com essa pessoa? Porque eu era um cara que eu queria andar com os caras mais velhos. E para andar com os caras mais velhos, você tem que pagar um preço. E esse preço era pago, às vezes, com umas sacanagens que as pessoas faziam. Eu fui trancado dentro de um freezer, ligado, e fiquei lá, quase tive hipotermia, quase morri. Mentira! Né, pelo saudoso aí, falecido Lulu Barriga, filho da Ângela Diniz. Ele fez isso, ele estudava comigo. A Ângela Diniz, a atriz. Gente, eu não tô acreditando. Morreu. E aí eu cheguei pro Marco Aurélio e falei, ô, Aurélio, eu sou cantor. Ele olhou pra mim assim, Cantor de onde, meu filho? Tá doido. Aí riu, ridicularizou. Mas eu insisti. Ele falou assim, então tá, você tá me enchendo o saco demais? Vamos fazer o seguinte, no final da aula, tô com o meu violão aqui, a gente vai no final da aula, eu quero fazer o teste pra ver se você é cantor mesmo. E aí no final da aula, eu, ansioso pra terminar a aula, fui. Mas ele já tinha uma carreira ali mais ou menos? Nada. Ou ele era do tipo que levava? Ele tava influenciado, ele queria montar uma banda, ele tava influenciado pelo fato dele sempre estar... enganjado na escola mesmo com as coisas, ele conhecia outros músicos fora da escola, então ele já estava num caminho, né? E eu via ele como uma referência. E aí eu fui, no final da aula, aí, obviamente, na época, no auge do heavy metal, Iron Maiden, Black Sabbath, as bandas pesadas mesmo, né? E aí ele falou, vamos lá. Aí nós lá no final da aula, ele pegou o violão dele e falou, canta aí pra mim essa música. Aí eu, primeiro foi nos heavy metal, Iron Maiden, eu ia, cantava. Você já sabia Judas todas de Priest, cantar em casa? Cantava todas, ia cantando, cantava uma aqui, cantava outra. E ele foi pedindo.
Foi pedindo Mas vários. o Iron Maiden tem essa coisa, não só o Iron Maiden, né? A voz no heavy metal é muito alta também. Era onde eu impressionava, porque eu conseguia, por conta dessa questão das imitações dos desenhos animados, dessa flexibilidade da voz. Exatamente. Então eu ia, fazia e fui cantando. E ele foi pedindo Black Sabbath, só os rock pesados. Aí ele viu que eu ia cantando tudo, ele falou assim, então tá, mas agora eu vou te pegar. Ele pensou, né? Ele falou, canta uma Elis Regina. Meu Deus. Aí veio a questão do meu pai. Eu falei, opa, tá bom. Pá. Que sensacional. Canta agora um Nelson Gonçalves. Pá. Canta agora um Benito de Paula. Pá. E eu via também esse ecletismo, essa bagagem musical que ele tinha também, né? Ele começou a pedir várias músicas e eu fui cantando. Ele, no final, ele chegou, quero ver você cantar. Agora eu duvido. Canta uma Xuxa. Eu, Hilari. Mandei também. Não acredito. Aí ele riu, brincou e tal, e virou pro... Aí eu falei, e aí? Podemos montar uma banda? Ele falou assim, cara, você canta bem, mas você tá cantando umas músicas muito baranga. Mentira. E brincou assim comigo. Aí eu ri, ele falou, não, vamos. E ali ele me levou, vamos marcar. Fui para um estúdio, no estúdio não, na casa. Você acha que nasceu uma parceria ali? Ali ele, né? E ali eu conheci a minha primeira banda. Ali eu conheci... Teve nome a banda? Esfinge. Era uma banda que era um rock... Era igual ao Iron Maiden, só que com letras autorais em português e músicas em português. Eu conheci o Beto Harris, que a gente chamava ele de Beto Harris. Ele era baixista, ele escrevia as músicas, ele compunha, ele fazia tudo como o Steve Harris do Iron Maiden. Gente, mas que petulância, não é? Ele Aquela coisa assim. Não, e era 16 anos de idade, vou falar banda autoral. Sensacional. Era aí a gente montou a banda, a gente não tinha baterista. Sensacional. Era o Beto, o Rodrigo Morguinha, o Juliano Godin e eu. E não tinha um baterista. Aí nós conhecemos o Hudson Vaz. Como é que vocês conheceram? O Hudson Vaz era um baterista que na época era um menino novo, filho do José Vaz, do Zimbo Trio, um dos maiores bateristas do mundo, um cara que dava aula e tudo de ritmo, e era, né? Sensacional. Mas vocês colocaram um anúncio ou foi uma coisa que chegou assim? Não sei como chegou. Acho que o Marco Aurélio conhecia o Hudson, apresentou o Hudson e nós começamos a ensaiar na casa do Juliano, na Rua Cristina, lá na Serra, nos pais do Juliano, lá abriram a casa dela e ali começou a história toda. Ali começou aquele frescor, ali começou tudo, ali surgiu. E dali... surgiu um festival chamado o Festival da Antena 1, que o curador era o falecido, saudoso Dirceu Pereira. Nossa! E nós nos inscrevemos, era o Festival da Antena 1, da Rádio Antena 1. Que sensacional. Nós nos inscrevemos que até o 7º colocado, quem ficasse em 7º colocado, gravaria um LP, participaria desse LP. E nós nos inscrevemos. Pra você ter uma ideia, na primeira triagem, o Sepultura foi eliminado. Você tá brincando e vocês Sim, passaram. nós passamos. Quem ganhou esse festival foi o Kamikaze. Você tá brincando? Quem ganhou esse festival foi o Kamikaze. Em segundo lugar, o Tridente. E nós ficamos em 7º. Exatamente. Eu não tô acreditando. Nós ficamos em 7º lugar. E o detalhe, depois esse LP, obviamente, não saiu. Não saiu? Não, Como que não, gente? Não sei, a rádio... Não sei o que ela fez, que ela não botou pra frente o projeto, não sei o que houve, nós também nem preocupamos. Gente, mas vocês ganharam, por exemplo, assim, vocês chegaram a gravar uma música que chegou a tocar na rádio? Nós tocamos no ginástico, a final foi no ginástico. Então tinha bandas assim, nós tocamos, na época nós levamos cenário, era aquela época que tinha explosões no palco, que o cara botava uma pólvora, o Hold, que na época o amigo da banda, vinha, acendia um fósforo assim, jogava, fazia pum, explodia, a banda entrava. Nós botamos lápides com o nome de cada um, entendeu? Nós tocamos The Number of the Beast, do Iron Maiden, então tudo isso. O Dirceu Pereira, quando me viu cantando pela primeira vez, ele profetizou, falou, está nascendo um dos maiores vozes de Minas Gerais, do Brasil, esse rapaz aqui elogiou da banda, Esfinge e tal. E aí, quando a gente terminou... Você acha que foi aí que foi a hora que seu ego começou a inflar? Que não, já estava inflado desde antes, porque na minha família própria do meu pai, quando a gente viajava para Além Paraíba, meu pai tinha 11 irmãos,
sobrinhos, tios, primos, aquela coisa toda. Na hora do jantar, ô Roninho, né? Porque é Ronald, né? Ô Roninho, faz aí, canta aí, imita aí, conta uma piada. Eu era o artista da casa. E acabava de eu fazer essas coisas todas que eles me pediam, eles falavam, esse menino é demais. Isso é sensacional. Esse menino é sensacional. E eu fiquei maior do que eu era na época de gordinho, né? Mas nessa época, presta bem atenção, nessa época você precisava disso. A gente, sem o ego, a gente também não chega a lugar algum. Porque talvez, você precisa de acreditar em você. Talvez um pouquinho, não muito. Pois é. Nessa época, como é que tava? Tava controlado? Não. Já tava no auge, eu já achava que eu ia ser Eu já fazia projeções, né? Eu com 35 eu vou estar milionário, com 40 eu vou ter minha casa, vou viajar o mundo, aquela coisa toda, né? Gravadora. Com aquela banda, você achou que era aquela banda ou não? Não com Esfinge. Com Esfinge eu pensava que a gente ia crescer, galgar os degraus. Mas quando acabou o festival, eu fui convidado pela a banda que ficou em segundo lugar, que era o Tridente, a substituir o vocalista que, entre aspas, os integrantes da banda me falaram que ele estava indo de mudança para o Rio. Mas recentemente, eu conversando com esse cara e com a irmã dele, que eles hoje, a gente por via internet, meu Deus, ele levou o boot. Ele foi expulso da banda para que eu entrasse. E eu nunca soube disso, eu fiquei sabendo agora. Meu Deus. Né? Eu até virei para ele e falei, perdão. Nossa, claro que você não sabia. Se eu soubesse disso, talvez eu até entraria pela mente que eu tava naquela época. Mas... E o que você falou com o Marco Aurélio da Esfinge, coitado? Não, o Marco Aurélio não estava na Esfinge, ele foi só, tipo, o produtor. Ele que juntou. Mas os caras do Esfinge ficaram pé da vida comigo. Lógico. Porque os caras foram lá, mas eles entenderam que pra mim era benéfico, porque era uma oportunidade. Uma banda mais estruturada, né? Não era uma banda de heavy metal, era uma banda de rock, hard rock. Dali eu conheci o divisor de águas de bandas que me fizeram mudar a mente e abrir o meu prospecto musical. Você ganhou um tipo de respeito na hora que você entrou como vocalista da banda? Sim, e veio a bagagem toda dos caras, os caras eram mais velhos, a bagagem dos caras, a experiência, o que eles estavam ouvindo. E foi aí que eu conheci uma banda que falou, opa, parou. Qual foi a banda? Qual foi? Led Zeppelin. Nossa, mas você não conhecia o LED ainda? Conhecia, mas não conhecia, sabe, aquela coisa de ouvir, de conhecer os discos, de pesquisar. Eu gostava. De se apaixonar pela banda mesmo, né? De se apaixonar. E eu estava muito entrando nesse esquema de blues. E o LED, ele tem essa liga aí do rock com o blues, né? Nossa! Então eu falei, caramba, que isso que eu tô ouvindo? Que delícia! E isso entrou também, culminou também com a minha entrada num lugar onde aí eu falo que eu perdi literalmente o cabaço musical. Que foi a Tribo de Solos. Ah, não, mas calma, muita calma nessa hora, porque você deve ter uma musiquinha do LED tem, na sua trilha. Tem, acho que tem. Vamos escutar então um pedacinho? Vamos, claro. Essa foi a música que você acha que... Esse foi o disco, né, que me impressionou, assim. Isso é maravilhoso. Porque tinha o swing, tinha a coisa do blues, tinha a coisa do rock, e tinha essa malevolência de cantar do Robert Plant. Sabe, meio psicodélico, meio maconha, entendeu? Que na época Isso é porque ele tava com a cabeça lotada de LSD e ele tá lá, eu devia estar mastigando o próprio dente e tinha que cantar de um jeito. E aí... Eu tive essa fase minha também de descobrir essas coisas, né? Foi aí nessa época? Foi do rock and roll? Foi ali. Quando eu entrei para a Tribo de Solos, eu tinha uma ânsia minha de duas coisas que eu precisava. Eu precisava a questão musical, que era a primeira, a questão afetiva, que eu era um cara que eu não tinha eu me apaixonei muitas vezes por mulheres no
na minha adolescência, mas aquela coisa, que doido. Porque na minha época, hoje em dia, a gente vê aí pessoas, eu tenho até que tomar cuidado, porque hoje em dia é uma coisa assim, né? A pessoa vai para a cama com a outra e como é que você chama depois que acontece? Não sei, tá. É assim, antigamente, eu vou te falar, não era assim não, né? Não era assim não. Dar um beijo na boca, eu ficava 6 horas no banheiro lembrando do beijo da boca. Era assim. Então, assim, pegar na mão... Tinha que conversar muito antes. Nossa, era verdade, um negócio, assim... É verdade. Muito complicado a questão sentimental. E para você falar assim, tô namorando... Era algo que você tinha que... Mas você era do tipo que apaixonava com a mulher assim profundamente, até mesmo sem beijar? Eu sofri muito. Teve uma menina que ela namorava com um amigo nosso, na minha época lá, e eu era apaixonado por ela. E eu, que isso? Doido pra ficar com ela, doido. Ela tinha terminado com ele, e eu falei pra ela, olha, eu sou afim de você. Aí ela virou, e esse amigo nosso era louro. Ela falou assim, não, eu gosto só de louro. Aí eu fui no outro dia, comprei água oxigenada, joguei na cabeça, virei louro. E fui pra ela, agora eu tô louro. Ela falou assim, não, mas agora eu gosto de ruivo. E fazia sacanagem, entendeu? Nossa Senhora! Aconteceu isso, esse fato foi porque eu me entregava. Eu falava, e eu não era muito bem provido de beleza, de... Não, isso você não pode falar, não. De lábia. Eu não tinha esse tipo de coisa. Na época eu tava com aquele cabelo querendo crescer. Né? Mushroom. Cogumelo. Tipo Sidney Magal. Era mais ou menos nem grande nem pequeno, médio, né? E cheio de espinha na cara, na puberdade, porque eu realmente ficava muito tempo no banho. Então você não... Eu fui, não vou falar o que eu fui, mas eu fui. Fui sim, fui. Não nego isso, não. Eu não tenho... vergonha disso, não. Isso já passou, graças a Deus. Mas era uma pessoa que escutava bastante assim, você não me apetece. Aí, o que aconteceu? Eu fui para a tribo de Solos. Chegou na tribo de Solos. A tribo de Solos era um lugar onde... Você tinha alguma coisa nessa época, já que o ego estava assim, você tinha alguma coisa de chegar na mulherada, se a mulherada falasse que não, você pensava assim, vinha assim, um dia você vai querer, um dia você vai me querer. Não, eu ou então pensava, de querer ficar famoso mesmo. Eu pensava em mandar pra tomar ter naquele lugar, entendeu? Eu pensava muitas vezes, tomar, enfia, entendeu? Era mais ou menos assim. Eu era muito Mas você não tinha daquela coisa do tipo assim, um dia você vai querer ficar comigo. Não, porque... Então seu ego não era desse jeito que você tá pensando que era, não. O que acontece? Quando eu cheguei na tribo de Solos, a tribo de Solos era um lugar administrado por uma senhora de 80 anos, que era a dona Anitta, que era a avó do Elcio. Ela, que era a dona da casa, e nos fundos tinha um estúdio, onde as pessoas chegavam lá para fumar maconha e fazer som. A gente chamava os free, né? Fazer as jam, que hoje usa as geek, fazer som. Aí eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei lá, levado por alguns amigos. Falei, isso aqui é o Elcio e tal. Aí eu conheci o Zé Luiz, que era o Zé da Pinta. Aí as histórias, né? O Elcio, por exemplo, o Zé Luiz conheceu o Elcio. Quando conheceu o Elcio estava comendo uma banana com casca. Aí o Elcio olhou e falou assim, aqui, o Zé Luiz, Elcio. Aí o Zé Luiz olhou e falou assim, que isso, cara? Você tá comendo uma banana com casca? O Elcio olhou pra ele assim e falou assim, uai, você come sem? É desses folclores, né? Então eu já tinha essa máxima, né, da tribo de Solos. E eu cheguei lá, conheci a tribo de Solos e ali... Sentiu em casa? Eu queria ir para a tribo de Solos. Por quê? Porque quando eu vi o Kamikaze pela primeira vez no festival da Antena 1, na final, e eu vi o Guilherme Bisotto cantando, eu realmente... Você pirou, eu pirei. né? Eu falei, uau! Eu vi João Guimarães, eu vi Reginaldo Silva, Gugu, Gustavo Duarte. Mas João a presença de palco, o que é isso? Guilherme Bisotto cantando, aquele cabelo, aquele jeito dele cantar, aquele timbre de voz, eu falei, eu quero isso. E eu sempre sonhei em ser o vocalista do Kamikaze, mas eu falei, pô, para eu ser vocalista do Kamikaze, ou o Guilherme tem que quebrar o pau com a banda e sair, ou morrer, não sei o que tem que acontecer. Gente, que loucura. Mas eu falei, eu nunca vou ser. Eu queria as músicas do Kamikaze, você queria? Porque eu falei, cara, Machado de Guerra foi uma coisa assim,
um divisor de águas na minha vida. Eu falei, caramba, cara, força motriz. Que é isso? Eu falei, Você algum dia chegou a falar com a banda, falando assim, eu quero ser vocalista? Aí vai acontecendo. E aí aconteceu aquilo que você falou, que não aconteceu comigo com mulher, mas aconteceu com banda. Aí, beleza. Era uma banda onde o ego era... Necessário. Não, necessário não, era... O João, o Gugu. O Gugu era o menos. Mas o Reginaldo e o João também. O João, porque o João, a condição do João sempre foi boa, né? Ele nunca teve, né? O João era tipo assim, um milionário rico que queria viver de um sonho, de tocar, de tudo, de fazer música, né? E ele tinha a condição, ele fazia a condição acontecer. Então, o primeiro LP que ele gravava, ele tinha estúdio, JG, o estúdio era do João, né? Então todo mundo tinha um sonho de gravar no JG, né? Aquela coisa toda. Então todo mundo queria ser amigo do João. Então eu fui lá para tocar com uns caras. Cheguei lá, vi o Kamikaze ensaiando. E na tribo tinha vários, tinha o Kamikaze. Você foi de propósito, sabendo que o Kamikaze ia estar lá? Sabendo que a tribo de solos era um lugar onde eu iria conhecer pessoas interessantes, onde eu iria conhecer droga, onde eu iria conhecer talvez um relacionamento, né? Aquela coisa vou te falar, a tribo de solos para mim é como se eu estivesse indo no Woodstock. Nossa senhora, que forte. Você entendeu? Isso. Era isso. Para mim era isso. Era um lugar onde eu falava assim, cara, é aqui que eu vou dar vazão a todas as coisas que eu quero, de sexo, drogas e rock and roll. Meu Deus. Foi ali que eu e foi. Literalmente, foi ali que eu aprendi. Porque na tribo era o seguinte, você chegou lá, a Aninha chegou lá, ela toca baixo. A Aninha toca baixo. Aliás, a Aninha toca baixo, era a Ana Luísa, foi a minha primeira namorada, onde eu conheci que era a namorada do Elcio. Meu Deus do céu. E eu virei amante da Aninha. Você fez isso com seu amigo? Não, ela perguntou pro Elcio se poderia, o Elcio falou assim, não, eu gosto do Bauchito, pode. Mentira! Você tá falando sério? Era uma liberdade muito grande. É muito destoque pra minha cabeça, pelo amor de Deus. Era muito. É muito destoque. É muito, literalmente. E tinha essa coisa, entendeu? Depois eu virei o oficial e o Elcio virou amante. E você sabia? Quando eu soube, eu bati o pé, aí né? Então você não importava de ser um amante, mas assim, quando é o oficial, você quer exclusividade. Eu era egoísta. Meu Deus do sempre céu. fui. Gente, que loucura que é essa? É, muito doido. E quanto tempo que durou esse trisal, como é que chama esse trem? Olha, eu fiquei com a Ana Luísa namorando 9 anos. Né? Gente, Ana Luísa poderosa. Ana Luísa, que poder, viu? A gente... E eu sou muito grato a ela, porque não só pela questão... sexual. De relacionamento, mas principalmente pela questão musical, né? Porque ali ela me aplicou, ela realmente me mostrou coisas que eu não conhecia. Blues, né? O Betinho. Foi aí que o blues entrou na sua vida? É, um pouco, né? O Betinho, o próprio Márcio Buzelin. Mas toca no J Antes hoje. do blues, como é que foi a hora que você chegou lá e o Kamikaze estava tocando? Eu pirei, eu queria ser amigo dos caras. E ficou? Eu fiquei tão amigo que quando eu montei uma banda de blues, o guitarrista foi o Reginaldo. Eu fiquei anos e anos com... Mas você chegou a falar com eles um dia, vou tocar nessa banda? Um dia eu cheguei e falei, e um dia quando o Guilherme saiu, né, eles quebraram o pau, e o Guilherme saiu, eles me convidaram para fazer. Aí teve o Bauchita e Kamikaze. Nunca foi Kamikaze, foi Bauchita e Kamikaze. Nossa, que sacanagem. Você gostava disso? Tributo a Jimi Hendrix. Nós fizemos no Caverna, lá Mas que sacanagem isso! Você não queria ser do Kamikaze? Queria. Então por que não ficou só Kamikaze? Por que teve que colocar o Bauchita? Não sei, porque eu já tinha também uma carreira porque eu já vinha dessa questão do blues, que eu já tinha uma notoriedade, eu já estava, né? E aí eles queriam usar isso também, e até hoje isso acontece. Eu sei, eu não vejo. tenho culpa disso. Eu falo para as bandas minhas, acho que a única banda minha que talvez não tenha tido esse tipo de coisa, talvez uma ou outra, né?
Por exemplo, quando eu fiz parte do Sagrado Coração da Terra, obviamente não teve Bauxita e o Sagrado Coração da Terra. Quando eu fiz parte do Jampou, eu também não teve Bauxita, porque até mesmo fizeram uma estratégia de marketing errada que mudaram meu nome, passaram a me chamar pelo meu sobrenome. Meu Deus do céu. É uma loucura, né? Tentaram matar o Bauxita, não teve jeito. No Código B também a mesma coisa, não teve, era o Bauxita, não tem mas não como tinha matar Bauxita o e Código B. Gente, Bauxita Hoje rola muito isso, né? A gente tenta, eu tenho Rock Machine, às vezes acontece de ser Bauxita e Rock Machine, às vezes um contratante fala, posso usar, que eu sei, porque às vezes não sabe que o Rock Machine, o vocalista é o Bauxita. A minha banda cristã, por exemplo, que é o Cason, já não tem isso, mas todo mundo sabe. Quem que é o vocalista? Bauxita. Mas o arquétipo Bauxita que você criou é muito forte. É muito forte. É tipo Madonna, você não precisa nem de sobrenome, menino. É muito forte. É e era muito um nome forte. que eu relutei, tá? Tá, pera que nós vamos chegar aí. Vamos pra próxima musiquinha. Primeiro, antes da gente chegar no blues e nisso aí. Porque o Bauxita... Gente, Bauxita é muito forte. O nome em si é muito forte. Tem uma música que eu cantei no meu início de carreira ali, que era algo que me fez destacar. Porque até então, eu era o filho do Carlos Esquerdo. Né? Aí era, o filho do Carlos Esquerdo tá vindo aí. Depois, inverteu. Ele era o pai do Bauxita. Então... Como é que foi isso pra ele? Orgulho? Não, ele ficou muito satisfeito, né? O meu pai sempre ele falava comigo, você tem que estudar. Aí o dia que eu falei para ele que eu queria ser músico, ele teve uma relevância, porque falou assim, isso não vai dar certo e tal. Mas o dia que saiu uma matéria no Estado de Minas, capa do 2º caderno, comigo, aí ele... Morreu de orgulho. Porque ele também era jornalista, ele tinha uma coluna no extinto Diário da Tarde, né, dos Diários Associados, lá do Estado de Minas, que ele fazia de bares, boates e restaurantes. Então ele fazia propaganda. Então quando as primeiras notinhas que saíram a respeito da minha carreira, foi ele que deu. Cantor, Bauxita, isso, todo mundo falava. E ali eu criei amizades, como por exemplo o Augusto Pio, que é um baita de um jornalista, que é um grande amigo, que até hoje ele me prestigia, faz matérias comigo e tal, e né, o Mário Sérgio, que também é outro. Então, vários, né? Aí saiu, por exemplo, na Bis, lembra da Bis? Claro que eu lembro. Saiu, né? Aí eu comecei a conhecer artistas, na época do blues veio essa questão aí do André Cristóvão, blues etílicos. Mas antes disso, peraí, calma, vamos para a próxima musiquinha. A próxima música que eu quero falar para você, que foi onde eu comecei não sei se eu botei, eu acho que eu botei, que foi onde que as pessoas falavam assim, nossa, impressionava, porque era o Censura Livre. Porque o que acontecia com o Censura Livre? O povo ia para um show, olhava e falava assim, nossa, que banda legal, mas você viu o vocalista? Era assim. Sempre foi assim. Por quê? Né? Porque eu me destacava. Então, eu me destacava por quê? Porque eu cantava The Great Gig in the Sky, do Pink Floyd. Não é só por causa disso não, Bauxita. A sua presença no palco é muito forte. Também, mas aí eu cantava Janis Joplin. Eu cantava essa música que eu acho que eu botei aí, que é do filme Hair. Aquarius. Nossa, essa música é maravilhosa. Eu amo essa música. Foi aí que começou. Aí o povo falou assim, eu cantava And the moon is... O povo, ele tá cantando Aquarius. Aí eu cantava Tom Waits, eu cantava... Então ia essas coisas diferentes, porque eu tinha essa facilidade, igual eu te falei, de mudar a minha voz. Entendeu? Não, gente, olha aí. Essa? É essa mesmo? Acho que não sei. Essa é Aquarius. Aquarius? É, o início. Gente, isso é... Eu amo esse filme aí também. Nesse tom. Eu não mudava o tom. Eu não mudava o tom da música. Isso é maravilhoso. Você entendeu? Eu não mudava. Então eu cantava no tom, eu cantava as coisas, fazia os agudos, então o povo... Você fez alguma aula de canto, alguma coisa com alguém para poder... Porque sim. Senão você ia machucar as cordas vocais. No começo não, mas aí eu conheci a minha mestra, a mulher que eu recentemente até... não sei se eu mandei uma foto dela para você, mas que me ensinou praticamente tudo, que me ensinou para mim, pro play...
pro Alexandre Cabral, para muita gente, que foi a minha saudosa Meire Armendani, com a qual que eu estudei 10 anos com ela de canto lírico. Canto lírico. Ela era uma professora de canto lírico que me ensinava o lírico, que é a base do canto popular. Para você tem que ter a técnica do lírico para poder cantar. Mas provavelmente foi uma coisa do tipo assim, você aprendeu o que você estava fazendo, assim, a teoria do que você já fazia na prática? Ou tinha muita coisa que você ainda não fazia? Era tudo intuitivo, eu fazia tudo intuitivo. E quando a Meire me viu cantando pela primeira vez, ela quis. Lógico. Ela falou assim, opa, tem uma joia aqui, eu vou lapidar ela. Claro. Como aconteceu, por exemplo, com a questão de fono, porque até então eu não tinha fono. A Janaína Pimenta, que hoje é a maior fonoaudióloga do Brasil hoje, quiçá do mundo, uma das maiores do mundo, que é fono de Ivete, de Milton, Samuel Rosa e outros grandes artistas do nosso país, o mestrado dela, ela me procurou para fazer que é isso? Em cima de mim, que ela queria um branco que tivesse voz de negro, que tivesse um timbre de negro. Que engraçado, o povo sempre falou isso, né? Não, isso era coisa que coisa absurda engraçada. que aconteceu, que, por exemplo, quando eu tive... Você lembra da Gerais FM, né? Eu tinha um programa que chamava Black Nights, que era um programa de black music, que eu fazia lá, e eu usava todos os termos da cultura black, né? E eu, obviamente, é rádio, nós não tinha vídeo, era rádio. E o povo eu fazia. achava... E um dia eu fui convidado para ir para o baile do Vilarinho. Onde não entrava branco. Ai, meu Deus. Não entrava branco, só negro. Tá? E aí? Aí, porque eu fazia os trejeitos todos, aí, rapaziada e tal, lá no Black Nights, o Black Nights estourado, rebentando nas Gerais, era um programa sensacional, oportunidade que o João Guimarães e o Carlos Ivan me deram, que o Carlos Ivan era diretor da rádio, me deram essa oportunidade. Mas isso foi uma personagem que você criou para poder apresentar? O Bauchita e tal, tinha um slogan que era o Black Nights, o programa que derruba a Ku Klux Klan. Nossa Senhora. Porque a gente peitava mesmo, era cultura black total, e tocava Jimbo Horn, era só get down on it, só coisa, balanço, só balanço, e a galera ficava doida, Earth, Wind and Fire. E um dia o cara me convidou, pô, esse cara tem que chamar esse cara pra ele vir aqui no baile do Vilarinho aqui e tal, na quadra do Vilarinho. Aí eu lembro que eu tava lá na fila, assim, a galera me olhando, eu na fila, e chegou o cara e começou a falar assim, gente, dá licença aí, que o cara tá chegando. O cara tá chegando. Sai daí. O cara tá chegando aí. E eu lá, assim, esperando. O Bauchita daqui a pouco tá aí. E eu lá esperando. Meu Bauchita tá... Aí, de repente, eu levantei o dedo, assim. Ele olhou pra mim. O que foi? O que é, o Branquelo? Você quer? Eu falei... Cheguei no ouvido. Eu sou o Bauchita. Nossa, cancela a festa. Vem cá. Caramba, velho. Eu esperava um negão de 1,90 m, parecendo Tony Tornado. Você chega aqui, você baixinho, gordinho, desse jeito aqui, cabeludo. Meu Deus. Vem cá, velho, vai ser legal, vamos lá. E foi, saca? E como é que foi a receptividade das pessoas? Na hora que eu abri a boca e mandei o que as pessoas estavam acostumadas a ouvir na rádio, sem ver a minha imagem, eu ganhei. Você foi o nosso Eminem na época. Exato. Onde não existia essa coisa do branco trilhar no universo da black music. O não existia. Branquelo lá no meio da Vilarinho. Não tinha isso. Mas velho, isso é sensacional. Isso. Era muito complicado, porque tinha muito preconceito ao inverso, sabe? Você ficou com medo? Muito, claro. Falei, cara, eu tô no reduto dos caras. Se os caras resolverem que... Bom, matar esse cara, me matava. Mas eu conquistei ali, aí com os caras... Depois, no final, tava... Seu talento foi muito maior que sua cor. Foi. E ali surgiu, ali começou a questão da rádio, né? Da minha o blues. Multimídia, o blues. Aí eu trouxe o Reginaldo para tocar comigo. Aí eu comecei a tocar no Santo André. Mas foi por causa da Ana Carolina? É Ana Carolina o nome dela? Luísa. Ana Luísa. Foi por causa da Ana Luísa que você quis sair do me rock para poder ir no blues? Coisa. Ela me aplicou em Edith Piaf, que ela era muito... Eu amo Edith Piaf. Ela me aplicava em coisas, de Janis Joplin. Ela me aplicou em várias músicas, Tom Waits. Ela começou a me aplicar porque ela via
a minha versatilidade nesse quesito vocal, né? Eu tinha facilidade de ir no grave, no agudo, mudar a voz. Ela falou assim, cara, vamos lá. Eu cantava New York, New York. Frank Sinatra. Nossa Senhora. Que era o auge da música do grupo Censura Livre. Era New York. Start spread the news. E era sensacional. Eu cantava Your Song. Nossa, você tá brincando. Eu ia cantando essas coisas todas. E isso deu uma plástica. Então, ou seja, você chegou num ponto que é interessante a gente trocar ideia. Que é dessa questão de não ter um segmento que você fala não, assim, mas o negócio é o que eu tô falando. É porque quando você... aberto. A Ana e você... Isso é que eu acho uma das coisas mais fantásticas. Que as pessoas falam que não tinha identidade. Não, mas aí é que tá um músico deixar isso entrar e saber que aquilo pode fazer parte dele. Você pode contar um negócio? É o que eu falo com as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, aquele ali tá tocando de tudo, já tocou pagode, já tocou sertanejo. Eu falei, meu filho, uma pessoa para tocar o pagode, para tocar o sertanejo, tem que saber muito. Eu lembro que a minha professora, a Meire, ela falou assim para mim, você tem que fazer baile para você conhecer os outros ritmos e trazer isso para criar a sua identidade. Mas aí é que tá. Porque você não precisa ser... Você não ficou ali só... Se ficar só no rock and roll, como é que ia pegar e usar a sua voz toda, bullshit? Ia ser um desperdício de talento. E o que acontece? Quando eu conheci o rock através do heavy metal. Aí eu conheci o rock através do heavy metal, que o rock me fez conhecer o blues. Olha aí. Aí o blues me fez conhecer um outro segmento que eu formei essa tríade minha, que é o soul. Tá, mas no blues, peraí, o nosso é maravilhoso. O blues, a banda, quem é que foi a banda? Quanto tempo que durou? Como é que foi esse negócio? Do blues, aí era o Bauchita e Banda. Aham. Aí durou muito tempo. Era o Mário Castelo, saudoso Mário Castelo. Você estava com quantos anos nessa época? Eu tinha 20 e poucos anos. Foi quando eu te conheci. A gente se conheceu, foi essa época. Era. Então tinha o Mário Castelo na bateria, a Ana Luísa no baixo, o Carlos Ivan no teclado, o Reginaldo Silva na guitarra e eu. Então ali eu comecei aí nós tocamos Circo Voador, Festival de Blues, nós tocamos em Santo André. O que mais te fascinava no blues? Essa questão, eu tinha uma coisa, e aí veio alguns enganos, né? Que a gente estava falando no começo de engano. Né? A gente achar que o blues é do diabo por causa do Robert Johnson. Aff, Maria. Né? Que o blues tinha que fazer pacto com o diabo. E eu, numa época dessa aí, até espiritualmente eu abri essa brecha aí para algumas coisas, graças a Deus. Eu tenho hoje o entendimento e sei que o diabo não tem poder nenhum que não seja autorizado pela pessoa. Quem dá legalidade somos nós. Né? Se eu virar e falar assim, eu sou um fracassado, o diabo pega essa informação e fala, você é um fracassado? Então vou usar que eu sou um fracassado. Então, muitas vezes, a palavra, né, o que a gente fala... É a coisa mais poderosa que existe. Eu posso te matar com uma palavra. Não é que eu pegar um revólver e te dar um tiro. É uma palavra. E, às vezes, a palavra de engano de você mesmo, de não saber quem você de não saber o que você... até onde você pode, né? Essa questão de baixa estima, das pessoas acharem que não saberem o real valor delas. Não é se achar, não. Mas você ter uma consciência do seu valor, que não é... O seu valor não é construído pelo que você acha ou pelo que as pessoas falam para você. Hoje eu tenho esse discernimento. E você foi aprendendo isso no Não, eu aprendi na marra, na porrada, no sofrimento, na dor. Né? Mas no blues você estava o quê? Qual é a parte que você estava? Você ainda estava sofrendo? Porque o blues é sentimento demais. Não, no blues eu estava me drogando e curtindo e achando que era... Essa questão de rock and roll, blues, muito Jack Daniels, droga e pá, entendeu? E é uma coisa que vai levando a outra, não é? Vai. E graças a Deus eu tive limites, né? Muitos impostos para... Eu ia perguntar isso agora, quem colocou? Até pela Ana Luísa, ela, pelo fato dela saber que eu era muito intenso, ela falou, opa, tem que segurar. Ela tinha esse senso, porque ela era uma pessoa já mais vivida, mais velha. Então, ela tinha esse senso, ela sabia, ela me controlava nesse sentido, né? Às vezes não, às vezes sim, mas tinha uma linha tênue ali que, às vezes, descabelava e, às vezes,
segurava. Eu falo isso para as pessoas. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela faz tanto por você e as pessoas não, é controladora. Ninguém sabe o que acontece ali entre quatro paredes, entre um casal, e às vezes aquela pessoa está salvando a pessoa e ninguém está vendo. Relacionamento, até estava conversando recentemente com a minha noiva sobre isso, que é exatamente sobre isso. Relacionamento é uma coisa de ceder um para o outro. Claro. Eu me relaciono com você, você é completamente diferente de mim. Eu sou uma pessoa, você é outra. Eu quero achar minha alma gêmea. Não existe isso. Isso é uma ilusão e um engano. Porque você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Não tem como. Não tem. Não é igual. Você pode ter algumas coisas que você tem em comum. Mas similaridades, mas não é. Por mais que tenha muitas, é diferente, é completamente diferente. Claro. E eu acho que as diferenças, você saber lidar com as diferenças, é um ponto crucial para que o seu relacionamento seja positivo. Claro. Então, existe uma coisa que é ceder. Eu cedo por você e você cede por mim. E isso acontecia no seu relacionamento com a Ana? Acontecia, porque ela pedia, não faz assim. Tanto que não tinha limite. Existe isso, mas tem que existir um limite. Porque se não existe o limite, descamba. Porque senão você perde a sua personalidade também. E você perde o caráter. Eu fui muito mau caráter. A minha vida. Você acha que você não deu valor a ela? Porque ela estava muito ali, ó. Desvio de caráter. Eu sempre fui um cara que, às vezes, hoje, principalmente hoje, as pessoas estão muito ligadas com os olhos naturais, o que você vê. Então você vê um corpinho bonitinho, gostosinha, lindinha, maravilhosa, e você vai e a pessoa, às vezes, dentro ela é vazia. Ela não tem nada a te acrescentar e, às vezes, ela tem algo para destruir. E destrói. Não que a pessoa seja má, às vezes é até inconsciente dela, mas ela faz isso, sem saber. E você, por vislumbrar algo naturalmente, né? A imagem. A Aninha, novinha, bonitinha, mas a Aninha está em construção. A Aninha ainda não é uma pessoa estruturada que ela é hoje, uma mulher já vivida, cabeça, sabe onde é que vai entrar, sabe onde é que não vai, não tem o limite, né? Eu acho que limite, equilíbrio. Pois é, mas aí quando a gente vai desse jeito que você foi assim, um trem sem freio, uma hora você colidiu. Eu colidi. E aí, como é que foi? Eu colidi, tem 8 anos que eu colidi. Nossa, tem pouco tempo, eu pensei que foi lá atrás. Não. Eu continuei nessa vibe aí, né, dessa máxima aí que eu vim caminhando desde a época lá e foi aos 8 anos. Há 8 anos atrás que a minha mente fez assim... Foi por causa de outra pessoa também? Também, a mãe da minha filha teve um relacionamento que ali eu quebrou. Você sempre arrumou uma mulher muito forte na sua vida, Todas as mulheres que eu tive na minha vida foram de personalidades fortes como eu. Essa é a similaridade que tinha. Mas tinha que ter, né? Porque senão você... batia de frente. Eu digo o seguinte, hoje a minha atual, ela é um doce. Ela é linda, maravilhosa, ela me ajuda e tudo, mas ela também não pisa no calo dela, não. Porque ela é personalidade forte também. Você acha que a sua personalidade também fica pequenininha na hora que você apaixona? Eu acho que existe uma coisa que eu nunca pensei em ter e que hoje eu falo que eu tenho que ter isso como prioridade na minha vida, que chama-se humildade. Ai, que coisa mais linda. Humilde, simples, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. E consciência de quem eu sou. Isso é importantíssimo para qualquer coisa, para qualquer área da vida. Eu estou falando de vida. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Né? E essa consciência de quem eu sou não vem da opinião do de fora, não vem da opinião de quem te conhece, não vem da opinião sua própria. É verdade. Né? Hoje eu tenho uma consciência, Aninha, de que é porque a gente inverte muitas coisas, sabe? A gente inverte muitas coisas. Eu não sou um cara religioso. Não sou. Por mais que as pessoas que não entendem achem que eu sou um cara religioso. Eu não sou religioso. Eu sou um cara consciente e salvo. Salvo no sentido de que eu sei quem me salvou. A obra que foi feita... ela é real.
creia você ou não. Eu respeito quem não crê. Eu estava conversando disso com o Cris Nunes outro dia. A gente estava conversando assim de pessoas, né? Ou qualquer coisa mais sexy que eu acho e tal, não sei o que ele achava. E eu falei com ele, eu acho que a coisa mais sexy que um homem pode ter na vida é a fé. Ele falou assim, que é isso? Você gosta de padre? Eu falei, não, menino, não é isso não. Porra é essa? Eu falei, não. É porque na hora que o homem entende, na hora que ele tem fé, ele entende, ele tem humildade dentro dele, ele entende o pequenininho que ele é, o grãozinho de areia que ele é, nesse mundão, nesse universo que é parte de vários e vários universos que eu acredito. Uma pessoa que estuda mecânica quântica do jeito que eu estudo, se não acreditar numa coisa muito maior, você sabe que fez a ciência, né? Exatamente. Que criou tudo, né? Então, na hora que eu vejo que a pessoa tem fé, é a hora que ela fala, eu não sou nada, sabe tem algo bem maior. Sabe o que eu falo, o que é fé? Fé, eu tenho uma convicção e que é exatamente o que é fé para mim. Fé é certeza. Ah, é com certeza. Fé é certeza. Com certeza. Entenda uma coisa. É. O que é fé? Fé é você ter certeza daquilo que vai acontecer, que aos olhos naturais ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Que vai acontecer. Eu tenho fé que vai acontecer. É igual você estar numa autoestrada. Você está numa autoestrada, dirigindo um carro. Você está numa reta. Lá na frente, você está vendo que não vem carro. Aí você faz o quê? Você tem certeza que não vem carro de lá. Você ultrapassa um caminhão que está na sua frente. Se você tiver 99,99999% de certeza que não vem um carro lá, você vai atravessar? Pois é. Você tem 99,99999. Não. Você só atravessa quando você tem 100% de certeza. Ou é 100 ou é nada. Então, com a minha fé, hoje, ou é 100 ou é nada. Eu fui intenso com droga, eu fui intenso com sexo, eu fui intenso com a minha arte, eu fui intenso com tudo. Por que não ser intenso com o meu Salvador? E o meu Salvador, ele tem um nome, ele é uma pessoa, ele vive. Chama-se Jesus Cristo. Ele é meu ídolo. Mas, nossa, eu tenho tanto para poder conversar com você, tanto para poder te perguntar, vamos mas calma, muita calma. Vamos pegar. Programas. Vamos. Aqui, gente, nós já falamos, tá? Que assim, na hora que a gente tava trocando mensagem, não vai ser só um programa, não, porque isso aqui é programa, nossa senhora. Mas vamos para a próxima musiquinha. Calma, vamos falar da próxima musiquinha. Então, nós voltamos. Então, vou voltar ali no soul. Volta no soul. Aí eu conheci. Veio o blues, do blues ele puxou pro soul, soul music. Que delícia. A soul music, que é a música da alma, né? Soul, alma. Então, aí eu conheci esse artista que para mim, com todo respeito ao meu querido Bituca, que também é um gênio, mas ele para mim é o maior gênio da música hoje, e ele é vivo, ele está vivo. Isso é sensacional. Chama-se Stevie Wonder. Stevie Wonder é maravilhoso. Aquele homem, pelo amor de Deus. É um gênio da música, é algo As que... As letras. E ele toca todos os instrumentos, né? Ele é um maestro, ele é assim, é algo diferenciado, é uma coisa... Eu falo que o Stevie Wonder, ele é um ser, assim, que Deus falou assim, esse aqui eu vou dar todos esses talentos, e pum! Jogou e ele multiplicou esses talentos, porque o Stevie Wonder, ele poderia falar assim, não, eu já tenho, né? É o que acontece, que aconteceu comigo, eu estabilizei, eu falei, não, eu não multipliquei, eu poderia ter multiplicado, né? Você algum dia quis tocar instrumentos também? Hoje eu quero muito, né? Eu estudei um pouquinho de violão, estudei harmonia, estudei divisão rítmica com o José Vaz, né? Mas hoje eu tenho um objetivo, né? A pandemia travou um pouco isso, mas agora, para o ano que vem, já está programado, né? Por conta até do incentivo da minha filha, né? Minha filha... Ela está com quantos anos agora? Ela está com 11 agora? anos. E eu nunca ensinei nada para ela. Ela tem uma questão musical muito grande. Genética, né? Aquela coisa assim. Ela estudou violino, porque um dia eu levei ela no estúdio do Marquinhos Viana, do Sagrado Coração da Terra, ela pirou com os violinos azul, vermelho, deu um violino, ela estudou um pouco.
Aí ela estudou um pouquinho de violão, agora ela quer estudar baixo. Mas eu falei para ela, vamos estudar piano? Que piano é um instrumento que tá tudo ali. E para quem canta, ela canta intuitivamente Que muito. maravilha. Ela faz coisas que eu, particularmente, não fazia na época dela. Deve ser muito complicado quando você já nasce com o maior instrumento que existe, que é a voz, né? Quando você já nasce A com minha isso... filha, não é porque é minha filha, mas é algo que eu falo assim, a questão de afinação, a questão dela, ela abre voz, ela faz coisas que eu falo... Meu Deus. Meu Deus, ela fez isso. Tem um aplicativo agora que a geração dela tem esses recursos, né? Tem um aplicativo que ela gravou, depois eu até te mostro. Ó, em falar nisso, olha quem tá me ligando. Ô, gente, que gracinha! Posso atender no Claro ar? que pode. Fala com atender. ela, Malu. Ei, Malu! Eu tô na entrevista aqui, daqui a pouco tá acabando aqui. Eu vou te buscar, filha. Tô falando, inclusive, de você na entrevista. Eu parei a Aninha aqui, que é minha amiga. Manda beijo. Eu falei com ela assim, posso atender minha filha? Que ela tá me ligando aqui. Eu tô falando dela e ela tá me ligando aqui. Aí eu tô na entrevista, atendi você, para falar de você. Olha, linda. Não, filha. Aqui já tá, daqui a pouco. Mais uns 20 minutos, né? Tá bom? Eu passo que eu te pego aí. Tá chovendo muito, tá? Aí eu te pego aí. Um beijo, filha. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Gracinha, meu Deus do céu. Você vê como é que são as coisas, né? Nossa Senhora. A gente falando, a conexão é energia muito grande. é muito grande. É muito. E ela realmente, assim, foi um divisor de águas na minha Mas aí vida. ela né? abre a voz, na hora que você escuta abre, ela e o aí aplicativo... ela foi e gravou e me mandou. Eu falei... Aí eu tenho vídeos dela. Então você está aprendendo tenho com coisas ela assim, também. Aprendo muito a questão. Gente, Ela me que aplica. loucura. E é muito legal, porque ela gosta muito do pop, né? Essa questão pop. Ela gosta das cantoras pop. Então ela vai me mostrando. Aí Mas outro peraí, dia eu mostrei pra peraí, ela que eu tô Nina fazendo- Simone. Eu tô fazendo as contas aqui, muita calma nessa hora. Porque você encontrou, você saiu, você atingiu o fundo do poço, você colidiu 8 anos atrás. Ela tá com 11. Você acha que ela foi um dos motivos que você... Ela foi um instrumento de Deus para Que me te tirou do resgatar. fundo do poço? Sim, porque quando eu separei da mãe dela, eu tentei suicídio 3 vezes. Nossa Senhora, isso é muita falta de fé no coração. Eu estava perdido. E quando eu encontrei, né, quando Jesus me encontrou e me fez essa Quem te dádiva, levou? Foi um Você tá falando aí amigo meu. de igreja evangélica? Eu congrego numa igreja evangélica, Aham. mas eu não tenho esse estigma. Você não que as tem pessoas falam religião. assim, Você tem fé. Religião não salva Tá. ninguém. Quem salva É. é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Tá. Você já viu Deus na sua vida? Deus é espírito. Ninguém nunca viu Deus. Você pode fazer Sentir certas coisas Deus para você, mas não é. Né? Deus é espírito. Deus é espírito. Deus você não. Qual foi a única vez em que você viu Deus encarnado na Terra? Foi quando Jesus esteve aqui. Porque Jesus é Deus. Nós somos trinos. Pai, o nosso Deus é A trino. Trindade. Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Você já notou que tudo é trino? Mas é, claro, mas isso... Você é um espírito, possui uma alma, habita no corpo. Pois é, mas Música, aí é que vem. ritmo, harmonia, melodia. Claro, claro. Nêutrons, prótons, átomos. Eu ia falar isso agora. Mecânica Mecânica, quântica, isso quântica. tudo. Trino, Vai trino. explicar isso tudo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu acredito que Deus está em tudo. Sim. Em cada um de nós. Deus habita em você. Claro. Porque você entende uma Então, coisa? assim, você vê Deus? Claro que eu vejo em tudo, o tempo inteiro. Jesus falou uma coisa que é a palavra. A palavra fala, né? Que Jesus falou. Jesus falou, quando ele foi para o céu, depois que ele ficou 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscitou, porque o Deus que eu sirvo, ele está vivo, ele não morreu. Essa é a diferença do cristianismo para as outras. É que o Deus que eu sirvo, ele está vivo. Ele Como está é que você vivo e foi ele habita parar lá? dentro de Claro, mim. ele está dentro da gente. Mas existem pessoas que não entendem isso. A pessoa, tem gente que quer transformar o externo
Sem transformar o interno. Claro. O meu problema todo não era o externo, era o interno. Mas você não sabia disso? Não. Eu precisei sofrer. Eu sempre fui um cara que eu fui... Foi a hora que ela terminou com você que você acha que você atingiu o fundo do poço? Um processo, né? Um processo de traição, e que culminou com a separação. Quando separou, eu... Ficou mal. Fiquei mal, abri um buraco. Por quê? Porque a minha sustentabilidade não estava no Deus invisível. Estava nela. Estava nela. Estava até na minha filha. Estava em tudo que não é assim. É a dependência emocional. A dependência, a gente usa as pessoas como bengala. É, muletinha ali. E não é. Jesus falou uma coisa, quando ele foi, depois dos 40 dias que ele ficou com os discípulos, depois que ele ressuscitou, ele falou assim, eu estarei com vocês até a consumação dos dias. Se ele falou isso, ele não mente. Ele está. Através de quê? E eu deixarei para você o Consolador. Quem que é o Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Claro. Tem pessoas que não têm isso. Por quê? Porque estão... É como se fosse Walking Dead. Tem pessoas que não têm essa consciência. Então ela vive, por mais que ela acredite em certas coisas, em outras coisas, ela vai vivendo esse tipo de coisa, no mecânico ali, né, tal, mas ela não entende que está dentro dela. Com certeza. Olhe para dentro para você transformar o para fora. Não tem como você mudar o para fora se para dentro. Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas em todos os sentidos da vida, externamente, mas por dentro, todo arrebentado. Pauxita, mas na hora que a gente olha assim para dentro, para você chegar, igual as pessoas falam quando os estudos que eu faço e tudo, você chegar para a pessoa e falar assim, você é responsável eu resisti. pelo que você está vivendo agora por causa dos seus pensamentos, porque o pensamento é a coisa mais poderosa que existe, a palavra é a coisa... Começa aqui, né? Começa aqui, ó. Se você acha isso de você, a pessoa admitir que ela errou é uma coisa terrível. Mas isso aí cabe àquela questão da humildade. Claro. Inventário moral. Claro. Eu uso uma palavra que chama-se inventário moral. Todos os dias você tem que fazer esse inventário, sabe? Olha aqui o quão difícil é para as pessoas falarem por favor, obrigado, desculpa. Olha o tanto o inventário moral que nós precisamos fazer em relação a nós mesmos diariamente é feito. Eu sou um cara que hoje eu sou melhor do que ontem. Mas eu serei pior do que amanhã. Então é uma evolução. Eu não sou perfeito, mas estou sendo aperfeiçoado. Quem te levou? Eu estava na casa do meu irmão, e aí eu conheci um rapaz, um cara, um amigo, que ele falou assim, cara, vamos para a igreja? E eu falei para ele, eu contei minha história para ele, contei tudo. Ele Nessa contou época a dele. Você estava arrasado. Estava arrasado, eu estava pesando 45 quilos. Eu não comia, não dormia, não fazia nada. Não tinha vontade para nada. E aí ele falou assim comigo, vamos para a igreja? Eu falei, qual igreja, irmão? Ele falou, a Igreja Batista da Lagoinha. Eu falei, crente? Ele falou, é. Eu falei, não vou não. Porque eu já tinha experiência com a Igreja Católica, dos meus pais e da minha mãe. Eu tinha experiência com o espiritismo, kardecista, espiritismo umbandista, candomblé, santo daime, cambô, pacto de sangue, macumbeiro, eu já tinha sido praticamente tudo. A minha espiritualidade sempre foi. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo agora, nem toda a espiritualidade é de Deus. Claro que não, mas pelo menos você estava tentando. Não, tentar é uma coisa. Você estava se Mas buscando. Cuidado, porque quando a gente tenta, a gente engana. E primeira coisa que existe, né? Tem muita gente que fala assim, o diabo não existe. Esse é o maior engano que o diabo tenta colocar na cabeça das pessoas, e que quando as pessoas acreditam, é a coisa mais fácil dele manipular. O diabo não tem poder sobre você. Ele não tem poder de pegar e falar assim, Aninha, vai pra cá. Igual essas coisas de filme de terror, que o exorcista, que o diabo mexe. Não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Ele tem o poder de quê? É intuitivo, ele te dá a sugestão. Ele sugere. Aninha, Aninha, o Bauxita não vale nada. Nossa, ele tá olhando demais para os seus seios. Ele tá, nossa, briga com ele. Ele vai criar um ambiente para que você
creia, acredite naquilo e tome a atitude que ele quer que você tome. Mas ele não vai pegar sua mão e vai pegar essa garrafa e jogar na minha cara. Mas isso é porque o universo, qualquer coisa no mundo é feito da polaridade, né? Então você tem o bem e o mal e é tudo assim, é igual, é igualmente, tá ali, Mas você sabe que o bem e o mal tá aqui. A expansão e a retração. Quando você junta, são polaridades, você falou tudo, bem, mal. Se você juntar bem e mal, vai dar o quê? Peraí. Negativo com negativo dá o quê? Pera. Muita calma nessa hora. Vamos lá, você que não, estudou calma, isso. Muita calma nessa hora, porque vai estar sempre em você. Isso é que eu tô falando. Sim, sempre. sim. Não tem é igual como aquele cachorro. Você ter. tem um cachorro, tem um pitbull. Quando você pega qualquer coisa, mas pera, quando você pega qualquer coisa, É o que você alimenta. É o que você alimenta. Exato. É o que eu ia falar pra você. Você dá comida pra um pitbull e pro outro você não dá, qual que vai te tratar bem e o que vai te tratar mal? Quando você tem uma colisão, quando você tem uma doença, quando você tem... Aquilo ali não é uma doença, é uma falta de harmonia entre o positivo e o negativo. Sim, e você dá vazão a isso. Então, isso começa onde? Eu falo que começa aqui. Pensar errado é a primeira forma. Eu penso errado, aí cai no meu coração que cai na ação. Se eu tomo como verdade, eu escuto uma coisa aqui, sua... Eu pego isso como verdade, cai no meu coração, aquilo ali é a máxima para mim. E por eu ter sido um cara que eu sempre busquei espiritualidade em tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar, eu nunca conheci a verdade. A verdade que me liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí é que tá o negócio também, porque é muito difícil... São tantos paradigmas. Sabe quem que é a verdade? Eu também fui batizada na igreja católica, sabe? Então, são paradigmas que a gente cresce com eles. Sim. Aí, com 26 anos de idade, eu falei, eu não quero ter religião. Eu tive problemas com pastores das igrejas que eu frequentei, que eu fui. Eu tive problema, eu quis matar pastor já. Eu já quis bater em pastor. Teoricamente, isso você falaria assim, é um motivo para eu desviar. Que é o desviar, que é o tipo assim, não vou mais. Mas sabe por que eu não desviei? Porque o meu olho, os meus olhos, o meu foco não é a pessoa. Pastor, por melhor que ele seja, ele é ser humano. Claro! Ser humano é falível. Claro! Falível. Claro. Eu não posso depositar todas as expectativas em cima da minha filha. Ela é falha, ela vai falhar, ela vai me decepcionar. Claro. Ela não pode decepcionar. Tem um que não decepciona. Que não teve pecado, que não errou, que é a verdade. Ele falou assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só se chega ao Pai através de mim. Quem que falou isso? Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só se chega ao Pai através dele. Então, o resto é atalho. Gente, eu quero saber como é que foi o seu primeiro dia. Vamos para uma musiquinha primeiro. Vamos lá. O que tem aí? Tá te esperando. O que tem aí? O que tem mais aí pra gente ouvir? Então vamos lá, não sei. Põe aí, pode pôr o que você musiquinha? quiser, pode, você que manda. Vamos lá ver qual é que tá na listinha. O que tá na lista aí? O mestre Stevie Wonder. Isso é bom demais. Esse é... Eu já fico imaginando ele assim. É sensacional. Eu tô tentando. Eu montei uma banda que chama Black Belt, só com os faixa preta, né? Glauco Mendes, baterista, Ivan Correia, contrabaixo, e César Santos na guitarra e na voz e eu. E como é que foi? Black Belt. A gente toca essas coisas que ninguém consegue tocar e nós tocamos. Por que ninguém consegue tocar? É muito difícil? É porque não é... Consegue tocar, mas com a qualidade é muito difícil. O César Santos, para mim, é um dos maiores produtores e cantores, é tudo, arranjador, conhece de internet, conhece de tudo. Qual que veio primeiro? Veio primeiro o jazz ou veio o soul? Foi o soul? Eu acho que veio o soul, né? Não sei. Isso aí você me pegou. Se você chegasse para uma pessoa para poder tentar... Antes, né? O blues veio bem antes, Mas eu tô querendo aqui, se alguém perguntasse assim para mim, explica a diferença entre o jazz e o soul. O soul, ele tem uma coisa mais uma swingueira, não tem? Swingueira, e é uma coisa mais solta, né? Uh-huh. O jazz, ele é uma coisa mais
Certinha? Não, é mais harmonicamente, né? Uma coisa de harmonia mais complicada, né? Umas coisas mais... Né? Que tem também... Aí tem as fusões, né? O jazz, soul, blues, jazz, né? Tem essa... Né? Vários... De todas elas. Aí isso aí é a sua a sua trindade, né? Faz parte da sua trindade, dessa né? tríade aí. Agora me conta uma coisa, qual que é aquela que na hora que você sobe no palco você sente mais prazer? Tem alguma delas que é... Alguma música, assim? Não, tô falando Hoje? do rock, do blues, do soul. Qual que é aquela que na hora que você entra, que você fala assim, meu Deus do céu? O blues ainda mexe muito comigo, o blues. Você parou com tudo? Você parou com as drogas? Parei. Como é que foi subir no palco depois? Achei estranho no começo, depois eu falei assim, não. O que acontece? A música te vida, preenche? A minha vida, os meus olhos, as amarras dos meus olhos caíram. Eu comecei a enxergar, não com meus olhos naturais, porque igual eu te falei, eu sou um espírito. Se a gente morrer aqui agora, eu cair aqui duro, o que vai embora? O espírito. O que vive? O espírito. O espírito não morre. O espírito é imortal. Claro. Ele continua. Aí se eu vou pro céu ou pro inferno, aí vai depender das minhas ações aqui. E não adianta alguém falar, não, mas ainda tem você ainda tem mais uma chance. Não, não tem não. Isso aí eu quero te falar a real, tá? Na hora que você teve o cara essa fala que você vai consciência. para um umbral. Eu vou para um umbral, vou para um lugar que ainda vou ter mais uma chance. Não. Tá. Na hora que você teve essa consciência aí, foi difícil para você continuar na música? Porque tem essa coisa do sexo, drogas e rock and roll. Não, mas aí o que eu fiz? Aí eu me aprofundei, eu comecei a estudar, né? A palavra, né? A Deus, Jesus. Eu comecei a estudar, eu formei em teologia, eu comecei a aprofundar. Você estudou teologia? Sim. Existe uma coisa que chama-se o seguinte, a palavra fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente não quer dizer que para você ser salvo você tem que ter conhecimento. Não é isso. Não é isso, conhecimento de saber letras. Você está falando que tem que ter um entendimento, é diferente. Tem que ter esse entendimento, abrir o seu prospecto para você entender que fala assim, cara, existe algo maior. Existe uma obra maior do que a minha obra que eu faço aqui. Que já foi feita. Já foi feito. Eu tenho uma filha, eu nunca daria minha filha para morrer por você, por ele, por quem quer que seja. Deus é um amor tão absurdo que ele deu a única coisa mais preciosa que ele tinha para morrer por mim, para você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós só não temos vida em abundância porque a gente não quer, porque a gente é teimoso. Sabe? A gente é teimoso. Bauchita, você é tão impressionante, porque tudo que você faz na sua vida, você é muito intenso. Sim. Muito. A sua fé, até a sua fé na hora que você fala, Sim. eu fico assim, meu Deus do céu, você tinha que ser um pastor. Você não pensou em ser pastor, não? Pastor, no meu entendimento de pastor, ele tem que cuidar muito das pessoas. Ai, né? você não quer pastor, isso. Não, eu cuido, eu gosto. Porque gosto ele traz, desse tipo de coisa. ele também abre a cabeça das pessoas. Mas existe não? uma forma aqui de hoje das pessoas confundirem um pouco a questão de pastor. Eu vou ser ordenado pastor para subir no púlpito e pregar a palavra. Não. Mas isso é pregador. Pregador, o cara que é pregador, que tem o domínio da palavra, esse é pregador. Pastor, ele tem que cuidar. Qual que é a máxima do pastor? É cuidar das ovelhas. O pastor que cuida das ovelhas, ele cuida das ovelhas. Tem até uma música que fala que Jesus é o bom pastor, é Jesus. E Jesus, ele pode ter 99 ovelhas, mas se uma desviar, ele vai atrás de uma. Como é que esse amigo aí conseguiu levar a ovelhinha para a igreja? Ele me levou, eu falei que eu não ia, mas eu estava com um vazio tão tremendo dentro de mim, uma coisa que não preenchia com nada, que eu falei assim, cara, eu vou lá. E eu fui. Só para ver de colé. Eu fui. Eu fui assim com a minha vida inteira. O cara fala assim, não cheira cocaína. Eu ia lá e cheirava. Não faça isso. Não pega aquela mulher que ela é casada. Eu ia lá e pegava. Então por que eu não vou ser assim? Eu vou lá para ver qual é. Não vai me doer nada. Quem sabe pode ser que me ajude a encontrar um sentido.
E você achou da primeira vez que você Quando estava eu lá? cheguei lá, eu entrei. Eu tinha uma máxima de igreja, que era o seguinte, principalmente a evangélica. Eu tinha uma máxima de que eu chegaria lá, o povo ia olhar, eu sou tatuado, piercing e tal, não sei o quê. Ah, discriminado. Vamos discriminar, vamos falar que eu tenho que tomar um banho de loja, que eu tenho que tirar tudo, que eu tenho que esconder, que... Não. A palavra de Deus fala assim, venha como tu transforma, não é você que precisa ser transformado para Jesus te aceitar, não. Ele te aceita do jeito que você está. Porque ele é que vai te transformar, não é você que vai se transformar. Ninguém tem capacidade de transformar ninguém. É ele que te transforma. Então vem a mim como tu estás, ele fala. Então, pela maneira que você foi Eu abraçado cheguei, por todos. a hora que eu cheguei, eu entrei na igreja, eu vi os caras tocando. Meu querido amigo, pastor Vinícius Zulato, do Cristo Vivo, o culto. Ele hoje mora em Orlando e tal. O ministério chama Cristo Vivo. Tem músicas, tem mais. E eu vi 2 guitarras, o povo adorando, e eu comecei a arrepiar. O Espírito Santo já começou a me pegar, e aquela coisa, eu chorava tanto, eu chorei tanto que eu desmaiei. O que é isso? E quando eu desmaiei, eu só lembro das pessoas me carregando, leva ele para ambulatório, me levaram para o ambulatório da igreja. Chegou lá no ambulatório da igreja, a mulher me deu um remédio, eu fui recobrando, tomei água, fui recobrando as forças, aquela coisa toda. E aí, a hora que ela perguntou meu nome, eu com aquela soberba ainda, vou falar Bauchitas, eu me reconheci, que vergonha. Falei Ronald. E quando eu abri a porta do ambulatório, que eu saí para fora, eu olhei, estavam todos os diáconos da igreja, que é os que servem, os de coletinho, que ficam lá servindo, todos os homens. E 2 olharam para mim e falaram assim, Bauchita, você está aqui. Glória a Deus, Deus vai te usar demais. Ah, te ganhou. E ali eu abracei, ali eu aceitei Jesus na minha vida, ali eu comecei a congregar. Aí vem a parte musical, porque aí existe uma coisa que hoje eu tenho entendimento, que isso no começo, obviamente, eu precisava sair de todos os trabalhos que eu tinha fora da igreja, porque eu precisava ser tratado, porque não adianta não é assim, de um dia para o outro, você precisa, eu era um bebê, eu ainda sou uma criança na fé, eu estou aprendendo, nesses 8 anos eu estou aprendendo, eu precisava de ser cuidado, precisava de papinha, né? Então eu precisava sair não adianta de um dia para o outro vou continuar indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas práticas. Não, eu precisava dando uma carreirinha ali, bebendo uma aqui. Não, eu vou pro mesmo lugar. É igual você fala assim, pô, cara, eu sou alcoólatra, eu não vou numa festa boca livre. Não vou. Uhum. Então eu precisei sair dos trabalhos que eu tinha para me fortalecer, para realmente me limpar dessas coisas todas. Aí eu tive que fazer esse momento todo, eu tive que fazer essas coisas todas, eu fiz estudo, aconteceu esse fato todo e beleza. E passou um tempo, eu fortaleci, eu batizei, aí eu comecei a fazer o meu seminário, fiz 2 seminários de teologia, eu formei, e foi, até que um dia estava tendo um evento, eu não estava saindo, conheci a Joyce, a minha noiva, e aí Você conheceu ela na igreja? Na igreja. A primeira coisa que ela me perguntou, ela falou assim, eu não te conheço. Ela me viu no batismo, meu batismo foi intenso. Como tudo, né? E aí não seria diferente. O papo que rolou no ministério que ela estava lá envolvida, que eram inconformados, era o Bauchita, o cantor da Alterosa, da 98, ele converteu. Aí todo mundo, e os homens conheciam, mas ela nunca sabia. E aí eles falaram, vai lá, alguém para acompanhar o cara, precisa e tal, não sei o quê. E ninguém ia, nenhum homem ia. Aí ela foi. Aí ela chegou perto de mim, tal, falou, uns olhos claros assim, olhou para mim, eu já olhei, falei, nossa, e tudo. Aí eu olhei, ela falou assim, olha, cara, eu não te conheço, não sei quem você é, não sei da sua história, qual é o seu problema? A primeira coisa que ela perguntou, qual foi o seu problema? Eu falei assim, eu pensei, droga? Não, nada. Eu olhei para ela e falei assim, meu problema é você. Eu falei, eu? Quem riu assim, que tá doido? Meu problema sempre foi mulher. Meu problema sempre foi sexualidade, questão, né? Sempre foi. Né?
droga, de um dia para o outro. Deus fez assim, eu não tive abstinência de nada. Talvez o seu pecado capital era esse, a luxúria. A lascívia. Né? Então, isso realmente me E você conseguiu nessa... Aí, antes do batismo, isso já estava controlado? Para na hora que você encontrou, você bateu o olho nela e falou, nossa, eu quero essa pessoa, mas eu quero de uma maneira diferente? Não foi assim. A gente criou uma amizade, a gente começou a se falar. Né? Nesse dia mesmo, ela ficou impressionada, porque na hora que eu cheguei em casa, eu mandei um áudio para ela de 45 minutos. Contando a minha história toda. Você não fez e ali a gente fez. E ela escutou? Ela escutou. Era para casar mesmo. E a gente começou a conversar. E ali a gente criou amizade. Foi amizade. E chegou um tempo que a gente começou a se gostar. E aí, realmente, a coisa caminhou para ter um relacionamento. Mas a música? A música eu saí. E aí eu lembro que eu estava com ela num evento no McDonald's, assim. E aí era a primeira vez que eu estava saindo depois de muito tempo, indo num evento que não fosse da igreja. Eu fui nesse evento. Aí encontrei com alguns amigos, o Queta, o Giló. Encontrei com esses amigos. Delícia. Me abraçaram e eu estava vendo o show. Aí começou a incomodar, porque o povo começa a beber. Muito cigarro, que eu tinha tenho ojeriza até hoje contra esse tipo de coisa. E aí eu falei, vamos embora, vamos. Aí a hora que eu passei na frente do palco, assim, eu parei, olhei, não sei qual banda que estava tocando, eu olhei e de repente eu ouvi nitidamente uma voz, até arrepio de falar, uma voz falando assim, grave, você já pensou você lá em cima falando de mim para as pessoas? Aí eu olhei e falei assim, ô Jorge, você falou alguma coisa comigo? Eu falei assim, não. Eu falei assim, não. Eu falei, tinha alguém aqui? Eu falei, não. Eu falei assim, então Deus falou comigo. Eu falei, o quê? Eu falei, Deus falou comigo, tá na hora de eu voltar. Nossa Senhora, que Tá na hora de eu voltar. Aí eu fui para casa, fechei o meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a orar e pedir, Deus, revela, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer. E ele falou claramente comigo, eu quero que você vá onde ninguém vá. Você vá para os lugares que o inimigo te usou. Nossa. Para que você reverta o que você falou. Não, para que eles vejam o que eu estou fazendo com você. Que você seja um testemunho vivo. Bom, Chita, com esse negócio, nesse momento aí, com toda essa sua crença, você acredita em mediunidade? Porque isso aí é mediunidade para mim, essa coisa que você tem com... Não? O que é isso? Qual é o nome isso que você dá? Isso chama-se consciência. Consciência, tá. Eu dou o nome de consciência de quem eu sou, de quem Cristo quer que eu seja, do propósito dele na minha vida. Porque todo mundo tem um propósito. Claro. Todo mundo. E o dia que você descobre é o dia mais importante da sua vida. É importante. Então eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, cara, como aconteceu? Eu fui tocar no Jack, as pessoas olhavam para mim, eu cantava, tal, fazia show. Obviamente teve muitas dúvidas. Pô, o Bauchita converteu, mas ele vai chegar aqui, vai cantar, vai falar de Deus, vai não sei o quê, não sei o quê. Né? É o paradigma que a gente estava falando, que você até tinha, achando que da igreja você não pode ter nada. E na igreja tinha o contrário. Tá. A igreja falava, não, ele tá cantando no mundo, ele desviou. Entendeu? Ele tá cantando lá no Jack, que ele desviou, tá lá. E o povo do Nossa, Jack achando que eu ia cantar música de igreja. Que difícil! Até as pessoas entenderem que o maior testemunho é a minha vida por si só. Eu não canto no Jack nenhuma música cristã, é a sua vida pessoal, não. Né? Eu canto, acaba o show, eu vou embora, e as pessoas olham pra mim e falam assim, cara, você é aquele cara que há 8 anos atrás estava aqui agarrado a 3 mulheres, bêbado, cheirado, louco, maluco? Sou. O que aconteceu? Ah, você quer saber? Vem cá. Aí eu vou e falo. E agora quer que você vê que é onde você está agindo, Deus está agindo. Deus age, Deus age. Várias pessoas. Você tem que pegar a Malu, Vamos para a última musiquinha, vamos? Pega uma musiquinha dessa época aí, ó. Da Malu, assim? Não, de converter, dessa coisa. Tem alguma que te marcou? Tem o Cazon. Cazon eu mandei a minha banda cristã. Que a história do Cazon é muito louca, porque o Cazon, ele... a primeira igreja que eu fui dar meu testemunho, o guitarrista do Cazon, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu sou seu fã e tal. E começou a contar para mim e tal, tem uma banda e tal. Eu falei, tá beleza. Que delícia. Aquela coisa assim e tal. Falou, bicho, meu sonho, ele falou para mim,
Não. O meu sonho é você cantar na minha banda. Eu falei, beleza. Eu fui embora. Aí eu comecei a cantar na igreja, na Lagoinha Savassi, e aí o baterista começou a tocar, tinha uma banda, aí foi saindo, o guitarrista saiu. Aí eu lembrei de um cara que eu tinha tocado com ele num evento da igreja e tal. Eu falei, liguei pra ele, ele tocava bem, eu falei, ô Luciano, cara, você pode tocar comigo? Ele falou, pô, cara, posso, mas eu posso trazer um outro guitarrista? Eu falei, pode. Aí trouxe outro guitarrista. Aí beleza. Aí o baixista que tocava comigo saiu. Aí eu perguntei para esses dois guitarristas, você tem um baixista? Tem. Botou um baixista. Aí o tecladista saiu também. Você tem um tecladista? Tem. Aí de repente sobrou só o baterista, eu e o resto todos que esses dois guitarristas botaram. Aí fazendo muito já da igreja e tal, eu criei amizade com os caras. Aí o segundo guitarrista virou para mim, Baú, você lembra, cara, que você foi na minha igreja e tal? Eu falei, é mesmo, é você, cara, agora eu tô lembrando. Olha. Tal. Ele falou, pois é. Você lembra, cara, que eu falei para você que o meu sonho era ver você cantando na minha banda? Eu falei, você lembro. Pois é, que engraçado, você tá aqui tocando na minha banda. Eu falei, não, é você que tá cantando na minha banda, porque a minha banda é essa aqui. Que loucura! Aí ele me mostrou as músicas dele. Quando ele me mostrou as músicas dele, eu tomei um tapa, porque aí eu falei assim, é tudo que eu quero. Letras que... Forte, porrada, né? Porrada na cara. Porrada. Tem uma música que chama Tudo Que Precisa Morrer. Que eu acho que você deve estar achando aí. Você acredita em destino? Não. Não? É uma porrada. Sem saber. Que isso? O refrão. É quando eu sou perto do que devo ser. Então leve tudo isso, todo o lixo, tudo que precisa morrer. Você sabe o que é a coisa mais louca do mundo? Porque você está falando de Deus, você está falando de fé, você está falando... E isso pode ser uma música que fala de amor. Sim. Mas Deus é amor. Não, mas você sabe o que é que eu tô falando. Tô falando assim de homem e mulher. Sim, mas existe o amor homem, maior. Mulher, homem com homem, mulher com mulher, qualquer entenda coisa. Uma coisa, o amor também é algo que o diabo distorce. Esse aqui é o negócio, é porque você acredita no diabo como se fosse um... Não acredito no diabo, eu acredito que existe a força dele. Existe uma força negativa. O diabo, ele existe. O diabo, por exemplo, ele não vai aparecer pra você com um chifrinho, igual um rabo, um tridente. Ele não vai aparecer assim, vermelhinho. Não, o diabo vai te colocar, sabe o quê? Aquilo que você tem mais fraqueza. Então, se eu tenho fraqueza com mulher, eu tenho problema com o quê? Ele vai me aparecer com uma mulher maravilhosa, claro, me dando bola. Se eu tenho fraqueza com dinheiro, ele vai me apresentar uma mala de dinheiro. E é assim. Gente, eu tô impressionada com a sua mudança, Bauchita. Eu estou assim, você não acredita. Nós precisamos fazer mais programas. Você vai ter que voltar aqui muito, que você tem que ir lá pegar a Malu, eu sei disso, mas eu sei, a gente não pode nem escutar todas as musiquinhas. A gente escuta de novo. Mas eu quero falar demais, porque eu tô apaixonada com esse seu trabalho ali, ó. Eu quero, hoje a gente toca no SESI Minas. Hoje, sexta-feira, dia 3. Não sei que dia que vai o seu... Vai mais pro final do mês. Dia 3 de dezembro. Hoje a gente toca no SESI Minas, no evento, o Cazon toca lá. Que delícia! E como é que as pessoas acham a mais da banda? O Cazon Oficial. O Cazon escreve K-A-Z-O-W-N. O que significa? Sonho em hebraico. Que sensacional. Cazon Oficial. Aí tem o Bauchita Oficial, tem o Rock Machine BH. E você está conseguindo levar tudo, né? Tudo. Tem sem precisar de droga, sem precisar... Nada. Sensacional. Sensacional. Que pessoa. Última perguntinha. Bauchita, você está numa ilha deserta. Bauchita, só Bauchita para sempre. Só pode tocar uma musiquinha nessa ilha. Qual será?
Tu és soberano. De quem que é? É uma música congregacional que fala: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Se eu estou numa ilha deserta, sem nada, sem ninguém, e Deus me dá uma oportunidade de escolher uma música, eu tenho que escolher uma música para exaltá-lo, porque se eu estou vivo ali numa ilha deserta, é porque Ele vai me sustentar naquela ilha deserta. Poxa, eu posso contar um negócio? Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu acho que você é encarnada a pessoa mais intensa que eu já conheci na minha vida. Eu te admiro imensamente. Recíproca é verdadeira. Por tudo, sabe? Porque tudo que você faz com muita verdade. Obrigado. Até na hora que você foi lá mexer com droga, você foi de verdade. Bebeu de verdade, mulher, você pegou de verdade. Sabe? Tudo assim, foi tudo muito intenso, foi tudo muito... Tô me controlando, tô tendo domínio próprio ultimamente. Mas não interessa, é porque você é verdadeiro, você é uma... Não, mentira não faz parte da sua vida. Obrigado, e isso amém. é uma coisa admirável. Amém. Eu admiro demais a pessoa que você tá agora. Não sei se você vai mudar ou não, porque a gente nunca sabe. Se mudar, eu tenho certeza que vai ser uma coisa que Você vai sendo vir do coração, mas é uma coisa assim maravilhosa. Eu quero te agradecer demais. Obrigado. E te pedir, por favor, volta. A hora que você quiser. Ai, meu Deus! Gente, eu tô deixando ele embora aqui só porque a Malu, vocês viram, né? Ela tá ligou, esperando. já mandou Ela aqui ligou, ele 300 atendeu. mensagens. Ele tem que ir lá pegar, mas ele vai voltar. Eu prometo pra vocês. Acabei de conversar, gente, com ninguém menos do que Bauchita. Semana que vem eu volto com mais um convidado especial, porque aqui você sabe, minha boca não passa nem pela porta. Então, um beijo. Até semana que vem. Tchau.